Bom, então vamos dar início aqui, mais um Mercado de Atualidades com a nossa querida Camila, analista aqui de renda fixa da XP Investimentos. Eu gostaria de agradecer a sua presença, muito obrigado por estar aqui, pelas suas contribuições. Lucas. Eu quero dizer que Camila está na XP desde 2019, ela é formada em Economia pela FEA USP. Antes da XP já integrou o time de análise de rating da SP Global Ratings, onde cobriu setores como utilities, infraestrutura e real estate. Depois fez parte do time de Credit Research do Banco Santander, onde cobriu também diversos setores. Camila, seja muito bem-vinda. Espero que a gente possa fazer um bate-papo bem produtivo com nossos clientes, nossos parceiros, com todos que estão assistindo a gente. Obrigado. Obrigada, Diogo. Obrigada, Lucas. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo. Bom, Diogo e Lucas, não sei se vocês querem que eu fale de cenário e vocês vão fazendo perguntas, pode ser? Pode sim. Essa se você quiser contribuir completar com a sua apresentação, quiser trazer alguma coisa a mais do seu currículo, da sua jornada, como é que está? Bom, como o Lucas comentou, comecei minha carreira na S&P, uma das 3 maiores agências de rating globais. Fiquei lá quase 7 anos, depois eu fui para o time de análise de crédito do Banco Santander e desde junho do ano passado estou aqui na XP, vim aqui para a empresa com o desafio de criar a área de análise de renda fixa para a pessoa física, principalmente. E é isso, desde então estou aqui para levar informação, conhecimento sobre essa classe de ativos para as pessoas, seja diretamente ou via os assessores. Então, e acho que principalmente nos últimos meses, né, com toda essa crise, com toda essa questão do Covid, isso tem ficado mais forte ainda, né, através de lives e outras formas aí da gente se comunicar, que eu acho que é até bom porque a gente fica mais próximo das pessoas, né. Então, vou dar um contexto rápido, aí vocês me avisam se vocês querem aprofundar em algum desses pontos. Mas acho que nos últimos meses, quando a gente fala de renda fixa, a gente tenta trazer muito como tem sido esse panorama, né, de mercado, não só renda fixa, mas mercado em geral, desde o começo da pandemia aqui no Brasil. Sei que todo mundo está mais do que cansado, né, talvez de ouvir sobre isso, a gente todo dia só ouve falar na questão do Covid, mas só para contextualizar aqui a nossa conversa. Então, no final de março, né, a gente teve esse início aqui da pandemia no Brasil. Isso trouxe uma turbulência bem forte para os mercados, inclusive para o mercado de renda fixa. Eu acho que naquele momento a gente ouviu bastante as pessoas falarem, mas a renda fixa não é fixa. E ficou bem claro que não, né? A renda fixa não é fixa. E aqui cabe falar o porquê do nome, né? A renda fixa tem esse nome porque a gente conhece as condições, né, daquele produto. Conhece o prazo, conhece as condições de remuneração, tem uma noção do risco envolvido. Mas isso não quer dizer que a gente não vai sofrer oscilações no meio do caminho. E isso ficou super claro com a crise, com toda a incerteza que a gente viveu com a pandemia, né? O começo da pandemia aqui no Brasil. Então, ali no começo, a gente, antes, né, da pandemia chegar aqui no Brasil, lógico que a gente já estava vendo uma turbulência nos mercados internacionais, e antes do Covid no mundo, a gente estava com uma visão muito positiva, né, para a economia. A gente estava super otimista com bolsa, com PIB, com todos os indicadores do Brasil. E aí a gente chega aí nesse momento, né, em que a pandemia chega aqui, e a gente começa a lidar com isso. Só que era um momento de muita incerteza, né? Como que você lê o que está acontecendo, né? É uma coisa inédita, uma coisa que também fora do Brasil era recente. A gente foi aprendendo com o tempo, e até hoje a gente não sabe direito, né? Muita coisa sobre a doença. E principalmente naquele momento de começo, a incerteza era muito grande. Com isso, o que acontece? O risco, né, de crédito percebido pelos participantes do mercado aumentou muito. Por quê? Quando a gente pensa em risco de crédito, para quem não está familiarizado,
é basicamente o risco daquele emissor, né, da dívida, ou seja, o governo, bancos ou empresas, não conseguirem arcar com as suas obrigações, né? E num momento de pandemia, né, um momento de incerteza, que a gente não sabe quanto tempo vai durar a quarentena, quais serão os setores mais afetados, quais serão os mais afetados, o risco de crédito, de forma geral, aumenta. Isso se traduziu, aí se refletiu nas taxas, né, dos títulos. E acho que vale lembrar que a taxa do título tem uma relação inversa com o preço dele, né? Então, quando a taxa do título, né, que embute o prêmio de risco de crédito, quando essa taxa sobe, os preços dos ativos acabaram sendo marcados para baixo. Isso ficou muito claro ali nos fundos de crédito privado, que eles marcam, né, diariamente o preço, né, refletem essas marcações no preço, na cota, né, no valor da cota. E com isso os investidores começaram a ficar um pouco assustados, falaram, meu Deus, mas é fundos de crédito privado, renda fixa, onde já se viu perder valor. Então, nesse momento, muitas pessoas assustadas começam a resgatar dinheiro desses fundos, principalmente fundos de liquidez diária ou D+1, né, porque fala, pô, meu dinheiro tá desvalorizando, eu vou resgatar daqui porque amanhã cai na minha conta. Então, esse motivo de medo, ou pessoas também falando, bom, a gente está num período de incerteza, vou me proteger aqui, vou ter liquidez, né, na minha conta, dinheiro, então eu vou resgatar aqui desses fundos de zero. E assim começou um movimento de resgate muito forte dos fundos de crédito privado. Só que nesse momento, todos os participantes do mercado estavam meio sem saber o quanto eu aceito por esse papel que você quer me vender, né? Porque os gestores dos fundos não têm, no fundo, em caixa o suficiente para honrar tantos resgates acontecerem ao mesmo tempo. Então, ele tem que ir no mercado, vender os títulos, né, os papéis, para conseguir dinheiro e fazer frente a esses resgates. Então, o gestor foi lá e falou, gente, eu tenho esses papéis a esses preços, né, ou a essas taxas, vocês querem? Só que nesse momento o mercado não sabe, né, não tem muita visibilidade do que é o justo ali para aceitar ou para pedir, dado um contexto tão inédito. Então, os gestores acabaram tendo que aceitar por esses papéis que eles estavam vendendo, preços mais baixos do que eles enxergavam fazer sentido, e isso, de novo, foi marcando cotas para baixo. Então, esse foi o começo da pandemia, o começo dos efeitos, né, dessa crise sobre os papéis de renda fixa, que gerou muita turbulência, muita dúvida, o que está acontecendo, renda fixa não é fixa, e aí a gente ficou bem claro que não, renda fixa varia, renda fixa pode ter oscilações no meio do caminho, mas a gente viu que nesses momentos a gente enxerga oportunidades. Então, esse foi o começo. Lógico que hoje a gente já está quase em julho, né? Isso foi lá para final de março, abril, foram os meses mais turbulentos. E desde então, a gente já teve muitas medidas sendo anunciadas, né? Tanto pelo governo quanto pelo Banco Central, para proteger as empresas, para mitigar os efeitos. Então, os efeitos tanto sobre a economia como um todo, quanto sobre as empresas, hoje já são menos incertos, né? A gente entende melhor onde a gente está. Olha, o que você está dizendo para a gente, basicamente, a gente conseguiu ter a soma das piores coisas. A gente teve uma crise sanitária que levou o grau de incerteza como um todo. A gente teve uma escalada nos resgates e uma taxa de juros ridiculamente baixa. Aí, olha a combinação. Então, você tem ali o gestor precisando remarcar títulos para honrar liquidez, quando você já não tem mais... A gente está falando de 14%, ele vai vender o título a 13,75%, 13,5%. A gente está falando de títulos que foram negociados a IPCA mais 15%, IPCA mais 10%. Quando a gente tem uma referência vindo de uma curva de ali pelo menos 4% ao ano. Então, a gente começa a trazer para o brasileiro, e infelizmente foi de uma forma muito abrupta, né? Uma realidade das debêntures, uma realidade dos papéis de crédito. A gente tem um problema no Brasil que
por algum motivo que eu não sei por que é, se você souber o motivo, eu até agradeço que você explique para a gente, mas os títulos de crédito privado são todos marcados na curva na conta dos clientes. Então, os clientes eles não estão acostumados a ter marcação a mercado de título de renda fixa, somado a 50 anos, 20 anos na curva. Tem ágio e deságio de tesouro, de papéis que estão na sua mão. É isso. A única diferença é que a gente está escondendo essa volatilidade quando a gente começa a fazer essa marcação na curva. Né? E aí eu queria perguntar a você, e agora, com os títulos, com a Selic ainda mais amassada, como que funciona? Como é que é agora para o brasileiro lidar com a renda fixa nesse cenário novo? Então, só primeiro respondendo a sua pergunta, por que a gente ainda não vê o papel marcado, ainda com o desenvolvimento do mercado de renda fixa no Brasil, né? A gente não tem uma super liquidez para todos os papéis, não chega muito aqui na ponta cliente. A gente ainda não tem um desenvolvimento tão forte do mercado para chegar nesse ponto. Acho que a gente vai chegar. A renda fixa está cada vez mais se desenvolvendo aqui. Curva, principalmente para papéis mais ilíquidos, né? Porque fica difícil ali você ter uma leitura tão clara todo esse contexto, né, muito triste, né, trágico também pensando do lado humano da coisa, e do ponto de vista econômico, o governo, o Banco Central tiveram que tomar suas medidas, por exemplo, para tentar dar uma incentivada às empresas fechando portas, né, principalmente pequenas e médias, e uma forma do governo, do Banco Central, né, estimular a economia é cortando juros, tá? Por quê? Quando a gente corta juros, as pessoas têm mais incentivo, né, a consumir, então elas tomam crédito mais barato, empresas têm mais consumo, têm mais incentivo a investir, porque também tomam dívida mais barata, e isso é uma forma de incentivar, de talvez reimpulsionar aí a economia. Então é isso que a gente tem visto, né, desde, assim, acho que ano passado ficou muito claro isso, e de novo, esse ano vários cortes na Selic, a gente chegou aí há 2 semanas em 2,25, e toda vez que tem o novo corte da Selic, surge a pergunta se a renda fixa morreu. E aí, eu acho que é legal, quando a gente pensa nisso, 2 coisas. Primeiro que eu acho que as pessoas ainda confundem muito renda fixa com CDI. E não é a mesma coisa. Então, assim, renda fixa é igual a CDI quando a gente está pensando, por exemplo, em tesouro direto ou um CDB que rende 100% do CDI. Mas isso são algumas das várias opções da renda fixa, né? Então, a gente tem diversas opções que oferecem prêmios de risco acima desses papéis mais conservadores. Então, tudo bem, um papel super conservador, né, um ativo super conservador, talvez vai render os 2,25 mesmo. Só que o objetivo desse investimento não é você render muito dinheiro, né? Quando você investe num ativo super conservador, é para reserva de emergência. E aí tá tudo bem, porque a reserva de emergência não é para render muito, é para proteger seu dinheiro e você conseguir resgatar a qualquer momento sem o risco, né, de perder valor no meio do caminho. Então tá tudo certo aqui. Fora isso, tem todos essas outras opções, né? Então, tem outros títulos do governo, então tem aqueles indexados a IPCA, tem os pré-fixados, tem aqueles mais longos, que podem oferecer rentabilidades maiores. Tem CDBs, LCIs, LCAs de bancos médios, né, menores, que por terem um risco relativamente maior, né, do que grandes bancos, também podem oferecer taxas maiores. E crédito privado, né, debêntures, CRIs e CRAs,
que por não terem garantia do FGC e serem o risco delas serem de fato da operação da empresa, naturalmente, né, assim de forma geral, terão uma rentabilidade maior. Ou seja, renda fixa não é sinônimo de CDI. Então, quando tem um corte na Selic, claro, aquilo que é percentual do CDI vai render um pouco menos, mas não vai render 2,25, né? Então, acho que é isso que a gente tem que ter em mente e lembrar que a gente não vai ficar com 2% pro resto da vida, né? Lá na frente, em algum momento, isso deve voltar. Nessa linha, Camila, que eu quero entrar com a próxima pergunta, porque você já trouxe aí as 3 categorias de renda fixa, né? A pós-fixada, que é atrelada basicamente ao CDI, a pré-fixada, que já tem uma taxa definida no momento da compra, e a atrelada à inflação, que você tem um ganho fixo, mas a variação da inflação no período. Nesse cenário que a gente está vivendo hoje, quando a gente vai sentar com o cliente para compor uma carteira, para montar um portfólio, qual seria o direcionamento que a gente deveria ter num cenário como esse de juros em 2,25? É uma carteira com mais pré-fixado, com mais inflação? Que tipo de produto está mais adequado para o momento atual? Eu só vou terminar, eu tinha um outro ponto e eu entro no seu. Então, tem essa questão, né, da taxa Selic e outro, na verdade, assim, que a renda fixa não é sinônimo de CDI. E outro ponto é que a gente tem que se acostumar que aquele cenário de Selic a 14%, 10%, se voltar, vai demorar muito para voltar, pelo menos é isso que a gente enxerga hoje. E acho que muitas pessoas ainda ficam vivendo hoje, se lamentando que não tem mais aquelas taxas. E não tem mais, assim. Logicamente, antes a gente conseguia 14% no investimento de alta liquidez, alta segurança e alta rentabilidade. Hoje não existe mais isso. A gente tem que escolher 2. Então, não adianta a gente ficar falando que a renda fixa morreu por causa de um passado, né, uma realidade do passado que nem é boa para o brasileiro, não é boa para o país. A gente tem aquelas taxas tão altas de juros. A gente tem que se acostumar com o cenário que a gente tem hoje e buscar essas boas oportunidades, levando em consideração que a realidade é diferente, né? E aí, pensando nisso, Lucas, vem entrar na sua pergunta, eu acho que um dos pontos que a gente pode pensar é em termos de prazo, né? Então, acho que quando a gente olha prazos mais longos, é interessante, por exemplo, o IPCA. Por quê? Porque ele protege o investidor do efeito da inflação. Então, olhando para frente, a gente não tem uma visibilidade, né, de como que vai estar a situação da economia muitos anos lá na frente. Principalmente porque nosso país é um país, infelizmente, instável, né? A cada semana a gente tem aí uma novidade que acaba balançando aí a economia. Então, o ideal para prazos mais longos é buscar ativos que tragam essa rentabilidade real, né, conhecida, então IPCA mais um percentual, que é uma rentabilidade que protege, né, o investidor do efeito da inflação. Fora isso, assim, pelo menos até agora, no começo do ano a gente estava indicando pré-fixado, porque a gente enxergava que poderia haver cortes adicionais ali na taxa de juros, que ainda não estavam sendo capturados pela curva, né? Pela curva futura de juros. Hoje, acho que o mercado já está mais alinhado com as nossas expectativas, então a gente vê que não tem tanto prêmio para capturar um pré-fixado. Isso não quer dizer que pré-fixado seja ruim, só quer dizer que para quem estava buscando talvez um ganho ali com pré-fixado, talvez não tenha alguma coisa que o mercado não enxergou. É uma coisa assim, você sabe quando você vai ganhar, não tem problema algum, mas não tem mais aquela oportunidade implícita ali por uma visão diferente da do mercado, tá? E sempre tem aí, a gente tem o percentual do CDI, que a gente tem enxergado, inclusive, que com todo esse contexto que eu falei, né, de um cenário que a gente ainda, apesar da gente ter caminhado ali um pouco mais em relação à crise, né, de visibilidade, a gente ainda está num cenário incerto, arriscado, então os prêmios ainda estão maiores do que no começo do ano, por exemplo. Então a gente consegue encontrar ativos, por exemplo, percentual do CDI, que tem rentabilidades legais, principalmente ali para o curto, médio prazo, pode ser interessante também para o investidor.
Dois pontos muito interessantes que você trouxe. Primeiro, quando a gente tira a recomendação de ativos pré-fixados, é importante o investidor entender, não é que agora é ruim o pré-fixado, é que a recomendação ela é pautada ali em assimetria de risco-retorno, né? Se tem prêmio na curva, se tem ali um ágio, por exemplo, você pega a curva, hipoteticamente aqui, a curva de 35, aí você olha e fala assim, o juros futuro está operando a 8%. Aí você olha um CDB de 2035 e ele está 10,5%. Então, você tem um prêmio em relação à curva futura de juros. Isso é um atrativo adicional para a recomendação. Quando os prêmios ficam mais magros ou não tem prêmio ali aparente, né? Não tem essa simetria, a gente suspende a recomendação, mas não quer dizer que aquele ativo é ruim. Isso acho que foi uma coisa muito importante que você trouxe. E a outra coisa que eu queria falar é o percentual do CDI vai finalmente dar lugar ao CDI+, ou isso vai continuar perdurando? Porque 300% de zero é zero. E a gente está indo para zero. Não. Vamos lá. A gente, assim, para esse ano, né, acho que falando um pouquinho de expectativa, talvez ajude a gente a enxergar o cenário, mas para esse ano, pelo menos a XP enxerga que a gente fecha o ano com a Selic a 2 e ano que vem já comece gradualmente a subir de novo. A gente acha que ano que vem a gente fecha o ano em 3%. Então, pelo menos nós, nesse momento, não vislumbramos uma taxa de juros zero no Brasil. E, inclusive, o Banco Central já deu algumas indicações de que esse ciclo de cortes está chegando ao fim e se tiver mais algum, vai ser algo residual, né? Então, a gente espera que seja 0,25 na próxima reunião e acabou. Até porque, pensando aqui nos instrumentos, né, de política monetária. Então, se o Banco Central vai cortando juros, é para quê? Para incentivar a economia, né? Para para impulsionar novamente. À medida que a economia começa a voltar, a inflação deve voltar também, né? Não voltar, né? Quando eu falo voltar, não é vai chegar a 10, mas começa a caminhar de volta, começa a ter uma tendência de alta novamente, né? Então, para esse ano a gente espera a inflação fechando em 0,8, para ano que vem a gente espera 3,2. Então, para controlar essa nova escalada de inflação, o instrumento que o Banco Central tem é subir juros, tá? Então, a gente não espera que juros caiam abaixo de 2%, de novo, a gente nunca sabe, estamos no Brasil, mas hoje essa é a visão que a gente tem. Mas concordo, de fato, 300% de quase zero, né, ou 2 que seja, não é muita coisa. E, de fato, as pessoas chamam esse percentual de CDI de uma jabuticaba brasileira, e eu acho que conforme a gente for se desenvolvendo cada vez mais no mercado, a tendência é sim que a gente comece a migrar para papéis, né, ou IPCA+, ou para fixados, um CDI mais um prêmio, para ficar até mais claro para o investidor qual que é o prêmio, de fato, que aquele papel está pagando, né? Então, a gente pensa assim, o CDI seria a taxa básica de juros, né? Então, livre de risco, entre muitas aspas, porque não existe isso, né? Mas seria a taxa base mesmo. A taxa base, exato. Então, isso, refletindo ali o risco país, digamos assim. E qual que é o prêmio de risco que aquela empresa, aquele banco está pagando acima do soberano? É aquele mais. Então, isso fica super claro quando a gente pega um CDI mais. Mas quando é percentual do CDI, não é tão claro assim. E isso acaba variando muito dependendo de época, acho que fica confuso para o investidor. Então, acredito que conforme a gente se desenvolva, conforme a gente evolua no mercado aqui no Brasil, que é a tendência, né? Acho que não tem como voltar atrás. Desculpa, tá rolando obra aqui em cima. Não sei se vocês estão ouvindo. Home office é assim mesmo, fique tranquila. Mas conforme a gente se desenvolva, conforme os participantes do mercado fomentem isso cada vez mais, e é o que a gente faz muito, né? Lembrando que a mesa de renda fixa da XP é a maior do Brasil, então a gente fomenta muito as discussões para desenvolver cada vez mais o mercado, a gente caminha para essas soluções melhores para todas as partes, né? E eu acho que esse CDI fica mais claro para o investidor o que de fato ele está comprando aí de risco. Até para medir, né? Muitas vezes as pessoas não entendem. Por que o ativo A está pagando 8% e o outro de mesmo vencimento está pagando 7%?
É risco, gente, é prêmio de risco. Exato. Outra coisa que aconteceu bastante, e eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso, é o seguinte. Alguns fundos de debêntures incentivadas, redeados, eles sofreram bastante. E eu recebi o questionamento de alguns investidores falando, mas não era redeado? E aí eu fui explicar, olha, gente, o RED é em cima da B, da livre, da taxa base. Não tem RED de prêmio de risco de crédito, no caso, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais aqui para os nossos clientes aqui entenderem mais como é que funciona essa composição de risco. Como é que vem isso? De onde é que vem a nota? De onde é que vem o número, né? Você entrar nessa questão que acaba trazendo um pouco mais de complexidade, só para que a gente possa deixar assim o tema bem redondo para quem está assistindo. Basicamente, a gente está falando de 3 tipos de renda fixa: pós-fixada, pré-fixada e inflação. A pós-fixada ainda permanece nas carteiras, principalmente naquela lógica da liquidez, de uma segurança maior. Hoje a gente está falando de ter títulos na plataforma da XP com 120%, 130% do CDI. Tá? A sua pergunta anterior foi naquela lógica de terminar esse 120, 130 e começar a trabalhar CDI mais 1, CDI mais 1,5. Agora, quando a gente vai para os títulos pré, a gente consegue ver hoje títulos em 8% ao ano em 5 anos de título, enquanto basicamente o juros futuro está em 5,72. Existe um spread, que é aquilo exatamente que você trouxe antes, mas esse spread, dentro da lógica da XP, no momento, não é um spread atrativo para assumir tanto mais risco, principalmente nos títulos mais longos. Nos mais curtos, eu já ouvi alguns outros discursos que já é possível seguir. E dentro dessa linha, entra também os títulos de inflação, que são aqueles títulos que garantem ao investidor, desde que ele segure ao vencimento e desde que o risco de crédito não aconteça, então garantem ao investidor um ganho real. E esses títulos, esse tipo de título, também faz bastante parte das carteiras que a gente trabalha, que a gente apresenta para os clientes, que a gente vai, ao longo do tempo, ajudando a construir. Diversificada com renda fixa, com multimercado, com renda variável, com um pouco de cada coisa. Mas dentro da renda fixa é mais ou menos essa lógica aí. É nessa linha, Camila? Deixa eu deixar no mudo aqui. Eu acho que é isso mesmo. Assim, a gente tem essas 3 opções, cada uma acho que tem um papel diferente, né? Tem possibilidades de ganho diferentes. Acho que também, pensando em prazo, né, a gente consegue obter maiores retornos. A gente tem esse prêmio também embutido em relação a prazo, quando a gente pensa que quanto maior o prazo, maior o risco que a gente corre, né, porque a gente tem menos visibilidade do que vai acontecer ali na frente. Então, de fato, acho que é isso. E em relação ao pré-fixado, eu não sei se é porque o prêmio não compensa, mas acho que a gente também não consegue capturar ganho se a gente se desfizer do papel no meio do caminho, né? Acho que tem esse ponto também. Mas acredito que seja isso. E em relação ao prêmio de risco de fato, né? O que ele está refletindo. Diogo, não sei se você queria que eu falasse um pouco de ratings, é isso? Um pouco de como é que funciona, né? O que é que está por trás ali do número? Porque imagine que a empresa está captando dinheiro, certo? Uhum. Então, para ela, quanto mais barato, melhor. Ela vai tentar minimizar a taxa subordinada a conseguir captar o dinheiro. Então, ela vai querer pagar o menor valor que garanta ela captar o recurso. Sim. E o mercado, do outro lado, vai querer que ela tenha uma maior taxa. A gente tem o nosso dinheiro para render, a gente vai ser o passivo, eu quero a maior taxa possível. Então, claro. Como é que funciona essa precificação, né? O que está por trás ali da taxa do ativo? Então, assim, acho que primeiro vale a gente falar que quando eu comentei aquela dinâmica toda ali no começo, né, dos fundos, gestores fazendo de papel, etc., isso era no mercado secundário. Então, o que isso significa? São pessoas ou instituições que já têm o papel e estão querendo fazer transações entre si. Ou seja, a empresa já já fez a emissão no passado, ela já pegou lá os recursos dela, não tem mais nada a ver com isso. Agora são os participantes do mercado entre si. Esse é um mercado secundário. E esse mercado secundário tem suas taxas que variam de acordo com as condições correntes, né? Lógico que tem ali um certo indicativo, né? O começo, né, dessas negociações vem da taxa que sai a mercado, mas depois disso vai flutuando para cima, para baixo, de acordo com a situação que a gente está observando naquele momento. Então, foi isso que aconteceu.
Como eu falei, o mercado brasileiro ele ainda não é super evoluído, ele evoluiu já muito, mas não tem uma liquidez absurda. Então, isso também dificulta um pouco a leitura de qual é a taxa justa para cada ativo. Mas, de forma geral, isso é muito comparativo, né? Então, você fala, eu tenho esse ativo aqui com um rating tal, não sei se todos conhecem ratings, mas são notas dadas por agências de classificação de risco para falar se aquele emissor é um bom pagador ou não, né? Com uma escala, não é só sim ou não, mas numa escala de notas. Então, você fala, eu tenho esse emissor aqui com rating AAA, que é a mais alta, né? Ou seja, o risco mais baixo, prazo de 5 anos, e esse outro emissor, mesma nota, mesmo prazo, pagando mais, né? Assim, não que é difícil a gente ver porque tem uma arbitragem aí. Mas é isso, é comparativo, né? Então, mas esse aqui é um pouco mais arriscado, então eu vou pedir mais taxa para eu aceitar comprar esse papel. Então, é muito comparativo, é muito do momento de mercado também, né? Se a gente está num momento mais complexo na economia, normalmente esses prêmios vão subir. Se tem um setor que está mais em destaque, né, por um risco maior, isso pode ter um efeito sobre todas as empresas do setor, em maior ou menor grau, dependendo do posicionamento delas dentro de um setor. Então, assim, não tem muito uma régua, né? Não tem uma fórmula. Quando o mercado tá bom, sobe X pontos. Não, é muito ali na negociação entre os participantes do mercado, tá? Não tem muito uma matemática nisso. E quando o papel, né, o emissor vai a mercado numa oferta, ou seja, primária, a empresa vai lá e fala, bom, estou precisando fazer um investimento, preciso de X milhões, vou a mercado buscar essa dívida, né, para ver se os investidores me emprestam. Nesse momento, as instituições participantes que estão estruturando essa dívida, né, ou seja, bancos ou a própria XP, no mercado de capitais, que está auxiliando essa empresa a ir a mercado, faz uma leitura, fala, olha, o momento do mercado é esse, o mercado está meio turbulento, a última emissão de risco semelhante saiu a tal taxa, mas como agora é um período um pouco mais arriscado, a gente acha que os investidores vão pedir um pouco mais. Então, é muito uma questão de experiência também dessas pessoas, desses times, né, de estruturação, de originação de dívida, para entender qual é a taxa que o mercado vai falar, eu aceito o risco por essa taxa. Tá? Então, de novo, nesse momento também não tem um cálculo, é muito comparativo, mas vem de pessoas com muita experiência de mercado que conseguem ler muito bem como chegar nessa taxa ideal para aquela emissão. Camila, show de bola. Quando a gente olha na plataforma e o investidor está pensando em montar a sua carteira e o assessor está lá ajudando ele observa algumas perspectivas e possibilidades. Dentro da renda fixa, além dessas 3 categorias que nós vimos, renda fixa pré- e pós-inflação, a gente tem aquela questão de ele pode investir no Tesouro, pode investir no CDB, que são as emissões bancárias, ele pode investir no crédito privado ou pode investir nas letras financeiras. Qual a vantagem de cada um desses produtos? O que é que ele deve procurar primeiro? Qual é a lógica aí dessa construção e como o fundo garantidor entra nessa história? Tá. Então, eu gosto de falar dessas opções de acordo com o risco, né? Então, o risco de crédito, né? Ou seja, o risco de solidez daquele emissor. Então, o risco mais baixo que a gente tem é o risco do Tesouro Direto, né? Os títulos públicos. Passando daí, a gente tem as emissões bancárias, né? Então, CDBs, LCIs, LCAs, que tem a garantia do FGC, né? Até R$250 mil. E depois a gente vai para o crédito privado, que são os debêntures, CRIs e CRAs. Acho que em todas essas, em todas não, mas Tesouro Direto e emissões bancárias, a gente tem aqueles ativos mais conservadores que eu comentei, então Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária, né, que renda aí por volta de 100% do CDI, que são muito bons para a constituição de reserva de emergência. Por quê? Tem alta liquidez e alta segurança. A rentabilidade não é uma questão importante para a reserva de emergência. Inclusive, toda vez que tem um novo corte na Selic, as pessoas perguntam, e agora, o que eu faço com a minha reserva? Onde eu coloco? Mesmo lugar. Não muda
onde a gente deve colocar nossa reserva de emergência, mesmo com a Selic mais baixa. O Tesouro Direto também tem outras possibilidades de rentabilidade, né, como você também falou, Lucas. Então, tem os pré-fixados e tem os ativos indexados ao IPCA, e segue a mesma lógica que a gente comentou. Então, o IPCA, principalmente, tem ativos bem longos. Então, para aquelas pessoas que buscam aumentar o prazo médio da carteira ou buscam um objetivo de prazo mais longo, o Tesouro oferece boas opções para quem também quer um risco mais baixo. Lembrando que isso significa que a rentabilidade vai ser aquela do soberano, né? Não vai ser a maior rentabilidade que a gente vai ter, mas fornece uma segurança aí de ter o governo federal por trás. Eu acho que é curioso que algumas pessoas, quando ouvem que tem o governo federal por trás, ficam até mais inseguras. Então, acho que vale falar que o governo é a instituição, né, o emissor mais seguro que a gente tem dentro do Brasil. Se a gente se preocupar que o governo não consegue pagar suas dívidas, a gente tem que se preocupar com absolutamente todo o resto aqui dentro, né? Porque o governo tem acesso a financiamentos externos, tem reservas. Então, assim, essa é a última preocupação que a gente deve ter. E aí, quando me levanta essa pergunta, eu falo, tá, mas você não está preocupado com todo o resto, então? E a pessoa, não, então não faz sentido. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, é uma cascata. Se o governo não consegue pagar, todo o resto vai junto, tá? Então, e essa não é a preocupação que a gente tem hoje, tá? Só para deixar claro. Mas é para a gente pensar, ficar mais confortável com com a segurança do governo. Passando daí, então, é isso, né? A gente tem diversas opções dentro do Tesouro Direto, e acho que um ponto importante de levantar aqui é, se a pessoa busca um ativo mais longo do Tesouro, que seja IPCA ou pré-fixado, tem que ter em mente que no meio do caminho esse título vai variar, né? E esses títulos são marcados a mercado e a gente consegue ver diariamente ali na nossa conta da XP. Ai, meu Deus, meu tesouro desvalorizou. E isso aconteceu muito ali, né, alguns meses atrás com a pandemia. E o que é isso? É marcação a mercado. Vai variar diariamente, mas você só vai perder de fato dinheiro ou ganhar de fato se você se desfizer do título antes do vencimento, tá? Aquilo ali que a gente vê na corretora é só, ó, hoje tá isso, ponto final. Se a gente mantiver esse título até o vencimento, a gente vai receber aquilo que a gente contratou. Então, se a gente contratou um pré-fixado a 6%, o vencimento vai pagar os 6% ao ano de rentabilidade e assim por diante, tá? Então, sempre o ideal é buscar casar prazo do ativo com o nosso objetivo em termos de prazo também, para não ficar sujeito a essas oscilações no meio do caminho. Uma coisa importante, gente, da gente lembrar é que, ao contrário de ações, por exemplo, que é um outro ativo que tem marcação a mercado, a gente não sabe quanto a ação vale no futuro. A gente não sabe. O título, a gente sabe. Então, a volatilidade não é uma proxy de avaliação da renda fixa. Não é um risco da renda fixa. Porque o ativo está valendo, sei lá, R$100 e no vencimento vale 1.000. Essa diferença é os juros do título. Ele vai render. Se em algum momento ele for remarcado para de 150 para 120, chega lá no vencimento, vai valer 1.000. A gente sabe que vai valer 1.000. Então, não é para ter esse medo da volatilidade da renda fixa, porque a gente sabe qual vai ser a renda. É o que Camila está trazendo para a gente aqui, que é muito legal a gente entender que a gente tem que estar preparado caso oscile, mas não precisa ter medo dessa oscilação. O risco da renda fixa é o default e o risco de liquidez. E outro ponto também, Diogo, só pegando o gancho nessa linha, é que quando um banco emite um CDB, um banco pequeno, por exemplo, um banco Pine, um banco Pan, ou qualquer outro que seja, sem querer criar uma nomenclatura, ele não emite esse CDB para a pessoa física que vai adquirir o título até 250 mil e até 1 milhão do FGC. Ele emite o título. E esse título, ele traz um prêmio de risco em relação ao Tesouro, lógico que ele traz, porque a chance desse banco quebrar é muito maior do que o Tesouro. Agora, na hora que entra o FGC e diz, olha, clientes e investidores, se vocês fizerem suas aplicações até 250 mil e até R$1 milhão no total das instituições, e o FGC, apesar de ter um risco de crédito um pouco maior do que o Tesouro,
é um nível de diferença muito pequeno, tá? Porque se a gente pensar também que o FGC quebrou, a gente está falando que o sistema financeiro nacional entrou em colapso total. Então, voltar a não acreditar no governo, né? voltar a É não o mesmo acreditar no papo aí. governo. Então, os bancos vão É quebrar, isso. vai estar tudo na mesma linha. Então, o cliente que tem a possibilidade de utilizar o benefício do FGC, ele deve utilizar essa possibilidade, porque é uma alternativa fantástica que ele vai ganhar de spread em relação ao título público, e ele vai ganhar esse spread porque tem um instrumento por detrás, com o FGC dando a segurança que vai deixar o nível de risco parecido com a taxa muito maior. Então, é algo que a gente sempre considera, Camila, e acredito que vale a pena seguir. É Com uma certeza. simetria. Então, o próximo ponto seria, de fato, aí, essas emissões bancárias que contam com a garantia do FGC. Não é 100% delas, mas as que a gente tem aqui na plataforma da XP, sim. Mas, enfim, para quem quiser ter certeza, entra ali no site do FGC. Eu acho que na própria plataforma mostra se é coberto pelo FGC o ativo. E acho que, assim como tem pessoas que têm dúvidas em relação à segurança do Tesouro do governo, tem pessoas que têm dúvida em relação à segurança do FGC também. Eu acho que são dúvidas legítimas e a gente, inclusive, cobriu numa live com o CEO do FGC e acho que é importante a gente frisar. A gente tem zero preocupação em relação ao FGC. O FGC sempre cumpriu com todas as vezes que foi chamado a cobrir garantias. Então, ele segue diretrizes, inclusive internacionais, né, para calcular em quanto que deve ter de caixa ali para um caso de problema nas instituições financeiras. Então, de fato, é uma segurança muito legal que os investidores têm para os ativos bancários, tá? E é isso, assim, como eles são, de certa forma, mesmo com o FGC não é risco governo, é uma instituição privada que recebe seus recursos das próprias instituições financeiras, não tem o mesmo risco do governo, apesar de ser um risco super baixo. Então, os bancos conseguem oferecer esse spread a mais, né, esse prêmio a mais, mesmo tendo uma garantia por trás. Então, de fato, é uma oportunidade muito legal para os investidores que buscam um ativo conservador, mas com uma rentabilidade melhor. Nesse caso, assim, eu costumo falar que para quem busca para reserva de emergência, não é ideal buscar um banco menor, de alta rentabilidade. Por quê? Se acontecer alguma coisa, a gente não tem preocupação que a FGC vá pagar, mas depende de quando ele vai pagar. Por quê? Se o banco quebrar, é um processo judicial, isso leva tempo, né? Então, em média, o FGC levou 3 meses para pagar os investidores. Então, se você colocar o seu dinheiro no banco mais arriscado e para emergência, e precisar numa emergência, o banco quebrou, você não vai ter acesso a esses recursos. Então, para reserva de emergência, sempre buscar instituições, né, emissores seguros, tá? Para outros objetivos, né, então para rentabilidade maior, acho super válido buscar esses bancos menores, né, médios. Por exemplo, esses que a gente coloca ali na plataforma são sempre analisados antes de serem colocados ali à venda para os investidores, são boas opções, tá? E por fim, a gente tem o crédito privado, que são as debêntures, os CRIs, os CRAs, que são dívidas emitidas por empresas, né, para conseguir fazer investimentos na operação, aquisições, enfim. E esses instrumentos não contam com nenhuma garantia, né, do FGC e, obviamente, não tem a garantia do governo. E, por isso, eles têm naturalmente um risco maior de crédito e, com isso, oferecem rentabilidades maiores. Lógico que isso é caso a caso, é possível que exista uma empresa com risco menor do que um banco, isso é caso a caso. Mas falando de forma geral, como classe, esses ativos oferecem rentabilidades maiores e é possível encontrar rentabilidades bem interessantes mesmo em emissores de baixo risco, né, que são aqueles de rating elevado, às vezes por conta ou desse cenário mais estressado que a gente está vivendo, ou porque tem um prazo mais longo. Então, é sempre legal entender o risco por trás, né? E é isso que a gente tenta fazer aqui na plataforma de conteúdos. Não sei se todos conhecem, conteúdos.xpi.com.br, falando sobre os emissores, né? Para o investidor entender quem é aquela empresa por trás.
Mas para quem não está começando, não quer se arriscar muito, tem várias opções de ativos e emissores de rating elevado, né, risco baixo e boas rentabilidades também. Uma coisa que é legal de falar quando a gente fala de crédito privado, a gente consegue ter algumas empresas, exatamente por terem uma exposição muito externa, como, por exemplo, uma Vale, que tem uma nota de crédito igual à do nosso soberano. E aí vem a pergunta, poxa, você tem uma empresa que tem o mesmo risco de não pagar do que o nosso governo, que a gente não tem preocupações, e você tem a chance de pegar ali um desconto muito baixo em relação ao Tesouro, isento de imposto, isento do custo anual do Tesouro. É o que a gente chama dos Tesouro Incentivado, né? Então, não é porque existe a probabilidade daquela empresa quebrar e você não ter uma proteção que não há valor, né? Que não tem por que capturar isso para a carteira da gente. Eu vejo o pessoal com muito medo, assim, mas vai quebrar e não tem garantia. Pô, mas se o governo quebrar, também não tem garantia e a gente vai estar preocupado com outra coisa. A gente vai estar preocupado com o nosso sistema bancário, a gente vai estar preocupado se o dinheiro se vai ser real ainda ou vai mudar de moeda ou como é que vai ser. Então, é bom abrir a mente com relação ao risco da renda fixa. Eu acho que eu não sei se eu te cortei, desculpa, mas acho que é muito bom esse ponto do risco, porque risco de quebrar não quer dizer que vá quebrar. Eu acho que eu até às vezes fico um pouco assim de falar de risco, mas não tem como não. Só que é isso, acho que a gente precisa quebrar esse medo da palavra risco. Não quer dizer que isso vá acontecer. E esse risco você está sendo remunerado por esse risco que você está correndo, né? E outro ponto também, acho que em relação a ratings, quando a gente olha ali, tá bom, eu vou escolher esse ativo porque ele é um rating AAA. Isso não quer dizer que ele vai ser para sempre, mas é extremamente raro que você compre hoje um AAA e amanhã ele quebre. Isso é gradual, né? Essa deterioração de crédito, ela é gradual. É muito difícil que o investidor não perceba isso acontecer, não tem informação, ninguém viu. A gente é comunicado, né? De novo, não dá para falar nunca, né? Nunca vai acontecer. A gente não sabe. Mas, de forma geral, quando uma empresa começa a entrar em problemas, isso vai sendo mostrado de alguma forma, vai sendo percebido pelo mercado, pelas agências de rating, a gente consegue saber. Então, é possível a gente observar se algo vai acontecer, tá? Não precisa ter medo do tipo, comprei, mas e agora? Vai quebrar? Tá chegando a hora? Não, vamos acompanhar. É para isso que a gente está aqui também, para falar sobre risco de crédito, para mostrar o que está acontecendo no mercado, para a gente conseguir acompanhar ao longo do tempo se está tudo bem. E se não tiver, a gente toma as decisões, mas não precisa deixar de comprar, lógico, né? Desde que faça sentido para o perfil e tudo, mas deixar de comprar, deixar de investir por medo de e se um dia acontecer alguma coisa, porque a gente pode estar deixando de aproveitar boas oportunidades por conta desse receio. E como o Lucas falou, né? A gente já recomenda carteiras diversificadas, a gente diversifica por prazo de alocação, por risco, por veículo, e a gente precisa, de fato, começar a olhar mais para o crédito privado, não só por uma questão de necessidade de extrair valor, mas como de ter essa diversificação na carteira também. Há muito tempo atrás, tinha 500 CPFs na bolsa, a gente já está indo para o terceiro milhão. E é um caminho irreversível porque não tem outra alternativa. A gente vai precisar se lastrear nas empresas, seja na dívida ou seja no equity, seja nas ações. Então, abrir um pouco a mente, afastar essa ideia de que só ganha, todo dia ganha quanto, todo dia atualiza o sistema que horas, abandonar essa lógica perdedora que esconde o risco de você. Porque o risco está lá. Não é porque você não está querendo enxergar ou encarar ele, que ele não existe. Então, eu tive vários clientes, um em especial, que tomou um susto, não falou comigo, resgatou, e eu falei assim, mas você precisava do dinheiro? Aí ele, não, mas eu fiquei com medo. Eu falei, pelo amor de Deus, conversa com a gente, velho. Não é assim que funciona. Os assessores. E aí se arrependeu, voltou e exerceu aquele problema. Eu falei, poxa, você tem um título que rende CDI mais 1. Ele foi remarcado para CDI mais 3. No outro dia, ele vai ser encruado CDI mais 3. Você vai ter aquele novo preço na cota, então você já teria ali uma devolução gradual, não é igual uma ação, né, que vai em V e tal, tem a questão da duration, tem outras questões, mas
você com certeza iria ver o retorno mais acelerado. E um outro ponto que eu queria falar aqui, que a gente está chegando perto da nossa hora, né, do nosso tempo, a Camila falou em diversos momentos, de diversas formas, e eu vou fazer uma síntese. Gente, o dinheiro de curto prazo, seu estoque de capital, seu dinheiro emergencial, se precisar render zero, vai render zero. Não faz nenhum sentido você olhar para essa mínima parcela da sua carteira e se preocupar com a rentabilidade dele. É o dinheiro da emergência. É o dinheiro que, no limite, tinha que estar num cofre, tinha que estar acessível à sua mão. Dá para levar um pouquinho mais, a gente vai trazer, mas muito cuidado e muita atenção à reserva de emergência. Ela está lá para você precisar, e você vai precisar, vai ser no momento de estresse, no momento de crise, no momento que não importa se ela vai render 1% a mais ou 1% a menos em 1 ano ou em 5 anos. O que importa é o dinheiro estar ali disponível para você e ao alcance da sua mão. Sim. Eu só vou fazer um comentário aqui que o Ricardo mandou. O que eu gosto da ideia da NTNB é saber o quanto eu vou ganhar se eu levar até o vencimento, mas tem a possibilidade de ganhar mais ainda se vender antes. De fato, é o que eu falei, né? No meio do caminho, tem essas oscilações que podem tanto jogar contra quanto a favor. Só que quando eu falo assim de tentar casar como seu objetivo, é de você não ficar exposto, né? Se você falar, não, eu preciso do dinheiro daqui a 3 anos, mas eu vou colocar numa NTNB que vence em 2045. Você não sabe como que vai estar o mercado daqui a 2 anos. Eu acho que você não pode ficar dependente desse cenário positivo para você. Mas se acontecer, maravilha. Aí, se você tiver alguma coisa mais legal para colocar, manda ver. Mas eu acho que a gente não pode ficar dependendo de um cenário legal acontecer para a gente, tá? Acho que isso tem que ser mais ocasional. Enfim, se acontecer, ótimo. Se não acontecer, tudo bem. Eu ia falar desse ponto também, porque nessa primeira fala dele, que ele gosta da ideia da NTNB, porque ele vai saber quanto vai ganhar se levar até o vencimento. Isso vale também para o CDB. Isso vale para qualquer ativo atrelado ao IPCA. Ponto. A segunda parte da fala dele, quando ele diz que agora, se eu tenho a NTNB, eu tenho a possibilidade de ganhar mais ainda se vender antes. Então, a NTNB tem essa vantagem da liquidez. Ele consegue vender a NTNB antes, ele consegue vender antes e, com isso, ganhar um pouco mais se o cenário estiver a favor dele. No caso do CDB, como não existe essa liquidez tão clara, tão fácil, ele provavelmente vai deixar algum deságio na pedra, vai perder algum valor aí nessa venda, diferente da NTNB. Então, no primeiro momento, os dois são iguais. No segundo momento, quando entra a liquidez, há a vantagem da NTNB. Agora, quando a gente olha também a rentabilidade de um para outro, a rentabilidade dos CDBs atrelados aos IPCAs normalmente são muito maiores do que as rentabilidades da NTNBs. Então, você tem, do lado positivo do CDB, a maior rentabilidade e do lado positivo da NTNB, a maior liquidez. Aí cabe na composição da carteira saber encontrar a melhor ponderação e a melhor forma para ter as duas pontas aí bem equilibradas. Só lembrando acho que no fim é tudo diversificação, né? Isso. É o último almoço grátis que a gente tem, a diversificação, né? A gente ainda pode diversificar. Vai chegar o momento que como é que fica? Como é que fica, né? Aí você vai ter lá juros negativos, vai ter... Pare com isso. Gente, é brincadeira, é brincadeira. Tem mais uma pergunta do Celso só aqui, Diogo, que eu vou levar para Camila também. Ele fala lá da questão das NTNB, dos ativos atrelados ao IPCA, e ele quer saber se esses ativos têm maior ou menor risco. Ele não especificou que tipo de risco, mas de uma forma geral, Camila. Os ativos atrelados ao IPCA têm um risco mais alto ou mais baixo? Eu acho que ele perguntou quais aplicações, né, tem esse ganho real. Para você garantir um ganho real, tem que ser atrelado à inflação, né? A única forma de você saber, porque você não tem como calcular quanto vai ser a inflação, a única forma é você atrelar já a inflação para você se proteger contra ela. Depende de risco, né? Então, se a gente fala de risco de crédito, não tem muito a ver, isso vai depender do emissor. Agora, risco de mercado, o IPCA tem risco de mercado mais alto, né, do que um atrelado ao CDI. Ou seja, essa oscilação aí no meio do caminho é mais forte para esses ativos atrelados ao IPCA. E em relação ao risco de crédito, vai depender. Se você comprar um tesouro direto, tem um risco mais baixo. Se você comprar um CDB, por exemplo,
indexado à inflação tem um risco médio, e para crédito privado tem um risco maior. E normalmente o crédito privado atrelado à inflação, a gente vê bastante debênture incentivada, e essas debêntures costumam ser mais longas, né? Prazos mais longos, e com isso também tem risco maior aí de mercado. Mas é isso, tem diversas alternativas, mas para garantir esse ganho real é só atrelando a inflação mesmo. Show de bola. Legal. Acho que chegou aqui, Diogo, o nosso horário. Camila, quer fazer algumas considerações para a gente fechar? Olha, eu acho que, bom, primeiro agradecer, sempre bom conversar. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigada pelo convite, obrigada para todo mundo que participou. E eu acho que ter em mente, assim, de verdade, a renda fixa não morreu, ela é super importante para todos os perfis de investidor, desde o mais conservador ao mais agressivo. O que vai mudar é o tipo da renda fixa, o percentual ali alocado na carteira. É sempre importante ter diversificação, porque a cada momento, cada parte da sua carteira vai agir de uma forma diferente, né? Às vezes um vai ganhar, mas o outro quer dizer, às vezes um vai perder e o outro vai trazer esse colchão daquele momento, que foi o que a renda fixa, esse papel que a renda fixa desempenhou muito bem, assim, bem claramente ali nesse contexto da crise. Então, é sempre bom diversificar e ter paciência, né? Porque às vezes a gente fala, ai, tá todo mundo ganhando muito dinheiro na bolsa, vou pra bolsa, não quero nem saber da minha reserva de emergência. Tipo, calma, gente. Eu sei, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ficar rico. Eu quero muito ficar rica. Mas tem que ir com calma, tem que escolher, tem que pensar na média e no longo prazo. Só dessa forma que a gente se protege também desses momentos de queda. Porque se a gente vai com tudo que é variável, que vai pagar muito no momento bom, a gente também tem o risco de perder tudo. Então vamos na média e ganhando na média ali para o longo prazo. Acho que tendo paciência, diversificação e conversem com seus assessores. Acho que isso é muito importante. Então não entre em pânico, fala com o assessor e depois toma uma decisão. Lucas, quer fazer algumas considerações antes de eu fechar? Legal, quero agradecer a Camila pela presença, pela participação, esse debate rico que a gente pôde aqui trocar muitas informações importantes sobre um tema que não vai acabar. A renda fixa vai continuar aí, independente se a Selic vai continuar caindo, independente se algum dia a gente vai ter juros negativos. Em todo país que tem juros negativos, a renda fixa continua ativa, funcionando, tá? Então, muito obrigado. Espero que tenha sido esclarecedor para todos também. E obrigado, Diogo, e obrigado, Camila. Eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer também. Ajudado. Eu gostaria de agradecer também em nome de toda a família RGC. Esse foi mais um Mercados e Atualidades com a nossa queridíssima Camila. Muito boa a aula, conseguiu aqui contribuir de forma muito positiva para mim, acredito que para os clientes também. E a gente se vê no próximo. Muito obrigada. Tchau, tchau.